Meu primeiro vídeo pro YouTube, que loucura. Tá sendo mais difícil do que eu imaginei que seria. Oi, gente, eu sou a Gabriela. É meu primeiro vídeo aqui pro YouTube. Eu não sei nem pra onde eu olho, porque eu sempre gravei pro Instagram. Eu já peço desculpas pelos barulhos, mas aproveite pra escutar um cachorro latindo, um passarinho piando, o trem buzinando. Bom, eu sou a Gabi. Até prefiro que me chamem de Gabi. Eu sou cristã, sou casada, inclusive é sobre isso que eu vou falar hoje. E posso contar minha história aqui em outro momento pra vocês. Mas, esse mês de novembro de 2025, eu completo 10 anos que eu estou junto com o meu marido. Contando o tempo de namoro, de noivado e de casamento, a gente tá completando 2 anos e 3 meses, agora dia 23 desse mês. Só que como fala de relacionamento, e nem vai ser esse e eu acho que nem vai ser esse o tema principal desse canal, talvez, não sei. Mas como fala de relacionamento, de casamento especificamente, sem falar de namoro, que é o primeiro passo para um relacionamento. Então eu separei uma lista de 11 perguntas para você fazer pro seu pretendente antes de você começar a namorar. Principalmente se você é uma menina, garota, guria, cristã, assim como eu, e são perguntas importantes para serem feitas para todo mundo, não só para cristãos, mas para todo mundo. Essas perguntas podem ser feitas já no segundo encontro. Deixa o primeiro encontro para aquelas coisinhas bestas que a gente sempre conversa, tipo, qual é a sua banda favorita? Sabe, essas coisinhas bestas que a gente conversa no primeiro encontro, que na verdade são muito importantes para saber se o casal tem algo em comum. Então ali vocês vão descobrir coisas em comum. Se você já conhece essa pessoa, tipo da igreja, da escola, de algum outro momento da sua vida, então talvez vocês já saibam aquilo que vocês têm de compatibilidade. Mas numa outra situação onde vocês estão se conhecendo, talvez vocês não saibam. Então deixa para o segundo encontro. Mas faça essas perguntas antes das emoções se envolverem e você depois não conseguir mais discernir se aquele relacionamento vai ser bom pra você ou não. Pergunta número 1. É uma pergunta bem geral. Quais são os seus objetivos de vida? Muito simples, muito geral. Deixa ele responder. E presta atenção se ele tem interesse em responder essas perguntas para você e se ele tem interesse em refazer essas perguntas, fazer as perguntas de volta. Porque se ele não tem interesse em responder, tá respondendo pela obrigação ou tá tentando mudar de assunto toda hora, ou se ele não tá refazendo essas perguntas pra você, talvez você deva ligar uma chavinha na sua cabeça pensando, eu acho que esse cara não tá querendo um relacionamento sério, porque essas perguntas são perguntas de relacionamento sério. 2. Você pretende se casar? Essa pergunta pode parecer óbvia, mas ela não é tão óbvia assim. Você precisa saber se esse cara realmente pretende se casar. 3. Qual a sua profissão e como você se vê nela daqui 5 anos? Isso é muito importante. Pode perguntar daqui 10 anos também, mas antes pergunte daqui 5 anos, porque 5 anos é tempo suficiente para fazer muita coisa, tá? Dá para fazer uma faculdade em 5 anos. Dá para fazer uma pós-graduação em 5 anos. Dá para sair de um emprego e entrar em outro em 5 anos. Como ele se vê nessa profissão, porque isso é muito importante pro relacionamento, pro casamento e pra família de vocês. Engatando nessa profissão, pode ser antes ou depois. A quinta é como você se vê daqui 5 anos, no contexto geral, tá? Com família, com filhos, viajando, os planos, os sonhos. Como você se vê daqui 5 anos? Na verdade, essa é a quinta. Você quer ter filhos? Se sim, quantos? É muito importante você perguntar isso, porque imagina você se casa com um cara, depois do casamento ele fala que não quer ter filhos. Ou então imagina você começar um relacionamento com esse cara, aí depois de um ano e meio, já fazendo planos, já pensando no casamento, e aí ele te fala que não quer ter filhos. Ou então o contrário, você não quer ter filhos. Apesar que essa é uma discussão complicada para quem é cristão, né? Mas supondo que você não queira ter filhos e ele sim. Isso já é impeditivo pro relacionamento continuar. Não pode continuar um relacionamento com uma pessoa que quer ter filho e outra que não tem como. Sexta, qual o seu maior sonho? É uma pergunta geral, generalizada? Pode até ser, mas dá pano pra manga. Essa pergunta dá pra vocês ficarem conversando por horas.
Porque aí você vai descobrir alguma coisa muito interessante dessa pessoa. Qual o seu maior sonho? Ai, meu maior sonho é viajar o mundo inteiro, quero conhecer o mundo inteiro, quero ser um nômade. Bom, aí você já vai descobrir o que a pessoa quer viajar para caramba, e aí você já entra em outros assuntos, por exemplo. Tá, mas você quer ter uma residência fixa e viajar, tipo, 2 vezes por ano? Ou você quer viver viajando e essas coisas assim? Sétimo, onde você quer morar? É uma pergunta muito importante também. Suponha que você, minha querida, queira morar a sua vida inteira na mesma cidade que você nasceu, você quer morrer naquela cidade, você quer ficar perto dos seus pais e tudo mais. E a pessoa maravilhosa que você está conversando quer mudar para a Finlândia, quer ir morar lá na Finlândia. Como é que vai ser? Então, já pergunto, você quer morar onde? Quais são os seus planos? Pode ser que a vida traga surpresas, Deus nos mande para um outro lugar, mas quais são os seus planos? Nós precisamos fazer planos. Quais são os planos? E quanto tempo você pretende ficar nesse lugar? Supondo que esse cara aí queira se mudar para Finlândia, ele quer ficar lá pro resto da vida? Ele quer criar os filhos dele lá e ficar lá para sempre? Ou ele quer fazer uma aventura de 5 anos lá e depois ele volta? Vocês precisam saber isso. Oitava, e essa é boa. Quando eu vou conhecer os seus pais? Pode parecer de primeiro momento que você está querendo correr com a situação, acelerar esse relacionamento, mas na verdade é muito importante você conhecer a família dele. Não precisa ser a família toda no primeiro momento, mas o pai e a mãe, da mesma forma que é importante que ele conheça o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque é aí que você vai ver como esse cara trata os pais dele, como que funciona o relacionamento da família e também como a sogra e o sogro tratam esse querido. Porque você não pode escolher, ninguém na verdade não pode escolher quais são os parentes da sua vida, quais são seus parentes, não consegue escolher. Sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seu irmão. Mas o seu marido é o único parente que você consegue escolher. E aí você escolhe uma pessoa que você não consegue conviver com as outras pessoas da família. Porque ao momento que você escolhe ele, você escolhe a mãe, o pai, o tio, o avô. Da mesma forma que ele também vai escolher você, vai escolher seu pai, sua mãe, seu tio. Então, já observa como a sogra trata este querido. Ela trata ele como? Como o bebezinho da mamãe, que faz tudo pra ele? Ou não, ele tem independência na casa, ele não mora com os pais, ele mora com os pais? Como é que funciona a dinâmica familiar dele? Porque se vocês casarem, essa dinâmica familiar, ela vai fazer parte do casamento de vocês depois. Isso é muito importante, tá? Essa dinâmica familiar. Como que funciona? Você aguenta, você atura ou não? Não dá pra mim. 9. Essa pergunta pode parecer boba e até inofensiva, mas não é muito não, tá? Você gosta de animais? Isso é importante pra saber porque, gente, tem pessoas que amam os animais. Amam os animais e não conseguem viver sem. Eu nasci, quando eu nasci, minha mãe já tinha animal. Hoje eu tenho 25 anos de idade, eu tenho 2 cachorros. Meu marido não era tão chegado em animais. Hoje, ele tem 2 cachorros e ele teve que aceitar isso. Mas ele sempre soube, desde que me conheceu, que eu gostava de animais. Então, ele aceitou isso numa boa e hoje nós temos 2 cachorros. Então, essa pessoa que você está pretendendo se relacionar, ela gosta de animais e você? Você gosta de animais e ele? Como que vai ser isso? Você consegue viver sem animais se ele não gostar? Vai ter que aceitar isso? Então, é importante sim, porque pode dar atrito lá no futuro. 10. Qual a sua religião e qual a relação com a sua religião? Porque às vezes a pessoa tem uma religião, mas para ela aquilo é indiferente, ela só tem aquela religião de forma cultural. E outras pessoas não, elas realmente são praticantes da religião delas. Então você precisa saber qual a relação dessa pessoa com a religião dela. Então, se você é cristã, você vai ao culto todos os domingos, você participa de tudo da igreja, como é que vai ser? Essa pessoa também, ela convive com a igreja, com o pessoal da igreja, exatamente como você convive? Ou não? Ah, eu sou cristã, protestante e ele é católico. Ah, eu sou católica e ele é agnóstico. Vocês precisam saber isso, porque isso vai interferir muito no relacionamento de vocês, principalmente na rotina depois de casados e com filhos. 11.
E última pergunta, e essa pode parecer para os homens que nós mulheres somos um pouco interesseiras, mas na verdade é uma pergunta importantíssima, importantíssima. Não precisa fazer ela no seu segundo encontro, no terceiro, você pode esperar um pouco mais se você se sentir à vontade. Como você lida com as suas finanças? Isso é muito importante de você saber. Como que esse cara lida com as finanças dele? Como que ele paga as contas? Como que funciona a dinâmica dele? Ai, minha mãe e meu pai pagam tudo pra mim. Quantos anos esse cara tem? Ah, é um adolescente, tá fazendo faculdade, começou a faculdade agora, acabou de sair da escola. Vamos tentar entender, né? E depois a segunda pergunta, junto dessa mesma pergunta, é: como você pretende lidar com as finanças depois do casamento? É uma pergunta mais complexa e talvez vocês vão precisar de mais tempo para poder conversar sobre o assunto, e você também vai ter que saber elaborar uma resposta para essa pergunta. Como você também lida com as suas finanças, né? Como é que vai ser a compatibilidade para lidar com essas finanças, tá bom? Então, tem muita... dá pano pra manga também. Esse assunto também dá pano pra manga, tá? Falar de dinheiro não é tão fácil assim e é muito importante dentro do casamento. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? E esse vídeo te ajudou de alguma forma? É o meu primeiro vídeo pro YouTube, então eu acho que o áudio não tá bom, talvez a luz não esteja boa, enfim, muitas coisas podem não estar boas, mas espero do fundo do meu coração que você possa ter um relacionamento mais racional, pelo menos no início dele. Não dá para entrar no relacionamento sem fazer perguntas básicas. Não se vive de banda favorita juntos, não se vive de o meu filme favorito e o seu filme favorito combinam. Não se vive disso, gente. O casamento não é feito dessas coisas, tá? O casamento é feito dessas perguntas difíceis de finanças, de criação de filhos e barará, barará, barará. Criação de filhos é uma que eu deixei de lado, né? Mas eu acho que pode ser um pouco mais adiante, assim. Tem muita coisa que se pode perguntar nos primeiros encontros antes de começar a namorar. E se você já namora, você precisa perguntar essas coisas. Sentar num dia, vocês dois, e fazer essas perguntas difíceis, porque o casamento não se faz só com aqueles assuntos compatíveis uns com os outros que a gente pergunta no começo, nos primeiros minutos, quando você conhece a pessoa, tipo, ai, qual é a sua banda favorita? Gente, não se faz um casamento assim, não se faz um casamento assim. Porque é muito melhor vocês terem compatibilidade dessas coisas, tipo, o meu estilo musical favorito é rock e o seu estilo musical favorito é samba. É muito melhor você ter um casamento onde os estilos musicais são completamente opostos do que você entrar num relacionamento onde a criação dos filhos são completamente opostas, onde a forma como vocês tratam dinheiro são completamente opostas, tá bom? É muito melhor. Tá bom? É isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo.